Anos atrás, um dia frio na cidade de Nova York, um menino de 10 anos, descalço e tremendo, observava atentamente a vitrine de uma loja de sapatos. Uma mulher foi até o menino e perguntou por que ele estava observando a vitrine com tanto interesse. E ele disse que estava pedindo a Deus que lhe desse um par de sapatos. A mulher o tomou pela mão e o levou para dentro da loja. Ela pediu ao atendente que trouxesse 6 pares de meias, pediu também uma bacia com água e toalha. Levando o rapazinho para o fundo da loja, ela tirou as luvas, lavou os pés dele, o enxugou com a toalha. O atendente chegou com as meias logo e a mulher colocou as meias nos pés do menino e lhe deu um par de sapatos novos que ela conseguiu naquele lugar. Colocou a mão na cabeça dele e perguntou se ele se sentia mais confortável. Quando ela se virou para ir embora, o espantado rapazinho segurou a mão dele e perguntou com lágrimas: "A senhora é esposa de Deus?" Aquele menino falou uma verdade maior do que imaginava. A igreja de Deus é a sua noiva. E como membros de sua igreja precisamos refletir seu caráter amoroso. O foco da lição desta semana é saber que nunca fez parte do propósito divino que os seres humanos sofressem, que existissem pobreza, solidão, dor, tristeza. Porém, diante dessa realidade, ele chama seus seguidores para ajudar a socorrer os marginalizados. Seja bem-vindo ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na terceira lição, que tem como título Justiça e Misericórdia no Antigo Testamento, parte 1. E antes de continuar com este esboço, gostaria de convidar todos vocês a visitar e a curtir nossa página no Facebook. Ali vocês encontrarão recursos diversos que podem ser usados na Escola Sabatina. Digite facebook.com/Escola Sabatina Oficial e aproveite as novidades. Veremos 3 aspectos relacionados à justiça e à misericórdia no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, justiça e misericórdia, marcas distintivas de Deus. Em segundo lugar, ritual vazio. E em terceiro lugar, atitudes de misericórdia e justiça. Justiça e misericórdia. Essas 2 palavras são atributos de Deus. E sempre foi o desejo de Deus que seu povo reproduzisse essas características. Por isso o salmista Davi declara essa verdade de forma muito clara no Salmo número 89, verso 14. Diz: justiça e juízo são a do teu trono, misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Aí estão essas 2 características. No Salmo 116, 5, Davi declara: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Aí está. A fonte da justiça e misericórdia só vem de Deus. Tudo bem, pastor? Pastor, me explica aí. Quais são os princípios expressados por Deus no Antigo Testamento relacionados com a misericórdia e a justiça? Os princípios bíblicos relacionados com a justiça e a misericórdia são 4, basicamente. Em primeiro lugar está a bondade, que é uma característica fundamental desses princípios de justiça e misericórdia. Na Bíblia nós encontramos no Salmo 33, 5, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade. Em segundo lugar, a sinceridade e retidão. E o texto de Salmo 25, 21 diz: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O terceiro princípio é a equidade e a imparcialidade. E o texto bíblico está em Provérbios 2, 9, que diz: então entenderás a justiça, o juízo, equidade e todas as boas veredas. E finalmente, o quarto princípio é a generosidade. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 21. Aí estão os 4 princípios fundamentais. Avarento é totalmente contrário a generoso. Então, tem muito que ver também isso. Tudo bom, pastor?
A lição dessa semana fala do sábado. Qual é a relação do sábado com a justiça e a misericórdia? Em primeiro lugar, o sábado é um mandato ao descanso. E nesse princípio encontramos a garantia de oportunidades iguais para todos descansem, inclusive servos, animais e estrangeiros. Em segundo lugar, Deus instruyó a seu povo a incluir os animais nos benefícios do ano sabático. Isso nós lembramos no livro de Levítico, capítulo número 25. Em terceiro lugar, o jubileu era equalizador da sociedade, um reinício que dava a todos a oportunidade de recomeçar a vida. Era uma espécie de salvaguarda contra os extremos da riqueza ou da miséria. Isso era um lindo momento para poder todas as coisas em seu lugar. O segundo tema desta parte da compreensão é ritual vazio. Isaías descreve um Deus que já não suporta mais rituais religiosos vazios. Os profetas ficavam especialmente irados com o fato que haviam maus tratos que eram acompanhados de falsa religiosidade. Ritual vazio é hipocrisia espiritual. Para mim, falou Isaías, chega de holocaustos, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias, suas festas da lua nova, suas festas fixas, todas essas eu as odeio, falou Isaías no capítulo 1, verso 1 ao 14. Amós também repete essa mesma história e diz, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto mais as assembleias solenes. Não dá para imaginar uma testemunha eficaz ou muito eficaz do que aquela que está tão ocupada adorando a Deus que não tem tempo para ajudar os necessitados. Nesse contexto que esses profetas falaram tudo isso. Agora vamos à terceira parte dessa parte da compreensão, atitudes de misericórdia e justiça. Em Isaías 58 nós vemos que Deus apresenta quais deveriam ser as atitudes do povo. Em primeiro lugar, soltar as ligaduras da impiedade. Aí está. Em segundo lugar, libertar os oprimidos. Em terceiro lugar, alimentar os famintos. Em quarto lugar, dar abrigo aos pobres. Em quinto lugar, vestir o nu. Algumas aplicações da lição desta semana. Algumas coisas podem ser úteis para nosso diário viver. Em primeiro lugar, nós sugerimos que podemos ser agentes ensinando o evangelho às pessoas, ajudando a restaurar famílias, educando e lutando contra os abusos éticos e suprindo as necessidades dos pobres. Aí há muitas coisas que fazer. Nós podemos ser agentes do bem para isso. Em segundo lugar, realizando ações de amparo aos necessitados, órfãos, aflitos, desamparados, enfim, lutando contra a opressão dessas pessoas. Há realmente uma grande obra que fazer. Na última parte, nosso esboço está a criatividade, o produto final. Creio que essas são as coisas mais importantes de toda a lição. O que nós vamos fazer como resultado dessa lição? Como é que Deus confronta a maldade? Transformando maldosos em bondosos. Esse é o jeito de Deus. Eles nascem de novo, fruto da intervenção de Deus. Os que nascem de novo tornam-se agentes da bondade, das expressões do caráter de Deus e também agentes da expressão do amor de Deus. Amém por isso. Em livro de Mateus, capítulo 25, 31, Jesus não está naquele que dá ou naquele que visita. Jesus está naquele que clama. Jesus é aquele que precisa ser visitado. Jesus não está naquele que mata a fome. Jesus está naquele que tem fome. No texto, o filho, que é quem clama, e a igreja é a resposta ao clamor do filho. Reflita agora nessas palavras de Ellen White. Entenda o que Deus espera de nós. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas um.
O esboço da lição da Escola Sabatina está terminando e esperamos tenha sido uma bênção para a sua vida. Lembre sempre, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Muitos profetas do Antigo Testamento apontam para futuros eventos e também para a reforma espiritual, volta a Deus e reforma moral, mas